Sem me delongar muito, convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 18. 1 João 3, a partir do verso 11. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim o texto bíblico: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, cantamos, oramos, nos alegramos em Tua presença, queremos ouvir-te, ouvir a Tua voz falar ao nosso coração, Deus. Fica conosco agora, Senhor. Trabalha o nosso coração, a nossa mente. Dá-nos capacidade de entender, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema do nosso aniversário aqui é chamados à comunhão. Eu estava pensando em como é que a gente pode medir a comunhão que uma igreja tem. Será que é pela quantidade de churrasco que a gente marca? Não é? Eu vi esses dias, essa semana, uma foto muito interessante. Um pessoal crente reunido, mas a foto focava na mesa. E a mesa estava cheia de comida. E a legenda era: ela sim, a comida sim. Porque sempre que o crente se reúne, ele tem comida para comer. Eu estava pensando, como é que a gente marca, ou consegue entender, ou avaliar a comunhão de uma igreja? Será que é pela quantidade de pessoas que nós conhecemos pelo nome? Será que é pelo tanto de vezes que eu já convidei alguns irmãos para minha casa? Será que isso acontece quando nós nos juntamos e nos divertimos e rimos e batemos papo? E eu estava pensando, a comunhão de uma igreja, ela é tão importante, ela é tão fundamental para que a igreja possa prosperar. E eu quero trabalhar com os irmãos nessas 3 oportunidades que eu vou ter, os imperativos da comunhão, para que haja comunhão na igreja, já que nós fomos chamados à comunhão, é preciso fazermos alguma coisa. Não basta só falar, somos uma igreja que estamos em comunhão, temos comunhão. A comunhão, para que ela seja obtida, é preciso fazermos algo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sem Ele é impossível ter comunhão. O pastor Everson já falou aqui. Mas em Cristo é possível fazermos algo para termos comunhão. Esse texto que João nos escreve, inspirado pelo Espírito, fala que para que haja comunhão é preciso ter amor uns pelos outros.
o amor aos irmãos é uma evidência de que nós, como igreja, temos comunhão com Deus. Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Como está a sua comunhão com Deus? O apóstolo João, escrevendo essa carta, ele fala claramente que a comunhão com Deus, ela é demonstrada pela comunhão que temos com os nossos irmãos. A vida cristã, ela é totalmente relacional. Não tem como ter uma espiritualidade sadia se nós não amamos os nossos irmãos. Já viram pessoas que leem a Bíblia 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes, oram 4 horas por dia, porém são as piores pessoas para se tratar? Como pode a verdadeira espiritualidade acontecer na vida de alguém se ela não se expressa nos relacionamentos? E principalmente nos relacionamentos entre os irmãos. Portanto, João vai nos mostrar nesse texto que a comunhão, o amor aos irmãos é a evidência de que nós temos comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Ou em outras palavras, o quanto você tem amado seu irmão? João começa falando isso, versículo 11, acompanhe aí comigo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A base de tudo que João está estabelecendo aqui em Jesus. Certa vez Jesus reuniu seus discípulos e disse: olha, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E esta é a base do relacionamento de irmãos na igreja, o amor de Cristo. Porque senão eu vou amar os irmãos com o meu amor. E aí não dá certo. E aí não dá certo, porque o meu amor é egoísta. O meu amor só funciona quando eu consigo ser retribuído aquilo que eu queria. Mas o amor de Cristo veio amando quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, o amor é a base, irmãos. Nós devemos amar uns aos outros. Olha aqui, como é simples o Evangelho. Ame uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo reconhecerá que vocês estão em comunhão comigo. Jesus falou isso na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17. Ame uns aos outros. Eu fico pensando que às vezes nós não entendemos coisas simples do Evangelho, das Escrituras. Parece que quando nós olhamos, ame uns aos outros, ame o seu irmão que está aí do seu lado, que está atrás de você, ame. Parece que nós não entendemos isto como uma ordem, daquele que é a imagem do Deus invisível, daquele que tem a supremacia sobre toda a criação, daquele que por meio de sua palavra criou todas as coisas, daquele que quando fala os montes se estremecem, essa voz que cria todas as coisas, poderosa para dizer, Lázaro, sai, essa voz nos manda, ame o seu irmão. É diferente quando a gente entende isso. Quando nós lemos Colossenses 1, o que cantamos aqui, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Senhor sobre a criação, tudo existe por causa dele, por ele e para ele. Nós agora entendemos melhor essa ordem. Ame o seu irmão, porque é assim que você demonstra que você tem comunhão com Deus. Se não for assim, João vai dizer, você então não tem comunhão com Deus. Portanto, ame. Agora o mandamento, irmãos, ele não é seletivo. Ele não é só ame uma pessoa aqui e outra ali. Ame a sua comunidade de fé. Ame a igreja de Cristo. Ame os irmãos na sua totalidade. Agora, irmãos, tem gente que é muito fácil de amar. Não é? Você chega na igreja e cumprimenta e a pessoa está sorrindo. E ela é irmã em Cristo, é irmão em Cristo, é crente. Ele te abraça e diz, orei por você essa semana. É muito fácil amar gente assim. Gente de bem com a vida, gente crente de verdade. Conhece gente assim? Porém, no meio da comunidade de fé da igreja, existem aqueles que não são fáceis de amar. E talvez sejamos nós. Gente que não é fácil amar. Gente que às vezes é chata.
gente que às vezes é sem noção, mas gente que é difícil de amar. Porém, o mandamento não é seletivo, irmãos. O mandamento é: ame todos uns aos outros, porque essa é a mensagem que vocês ouviram desde o início. É fácil amar um irmão quando ele torce para o mesmo time que o seu, não é? Mas se ele torcer para aquele time, é difícil de amar, porque ele é um torcedor chato. Os irmãos sabem de que time eu estou falando, não precisa repetir, não é? Nem precisa, todo mundo já sabe. É aquele outro que não é o seu. Não é? É muito fácil amar alguém que vai votar no mesmo candidato que você amanhã. É muito fácil, você está lá no Facebook e vê, e curte, dá um like na postagem dele. Mas e aquele irmão que vai votar diferente? Que você vai para um lado e ele vai para outro. Como é que você vai amar esse irmão? O mandamento não é seletivo. Não é, ame aqueles que vão votar no candidato A. Aqueles que vão votar no candidato B, nunca mais cumprimente, até acabar as eleições. Não é? Parece que está acontecendo isso, irmãos. Não é? Gente brigando porque um vai votar no candidato A e outro no B. Mas o amor não é seletivo. Cristo nos manda amar uns aos outros, independente de quem seja, do que pensa, do que faz. E João vai estabelecer isso como base desse texto. No verso 12, verso 12 em diante, João vai estabelecer agora um exemplo negativo de amor. Observe aí. Não segundo Caim, que era do maligno. Não ame segundo Caim, que era do maligno. Já parou para pensar, é possível então amar como Caim, que era do maligno? João está dizendo, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que vocês amem uns aos outros. Aí ele vem e diz, não segundo Caim, que era do maligno. É possível amar como Caim, que era do maligno? E olha como o amor de Caim se manifesta para Abel. Ele faz o quê? Assassina o seu irmão. E João vai dizer, por que ele assassinou? Porque ele era mau, e o seu irmão era justo. Olha como o amor de Caim se manifesta. Ele era mau, e ficou insatisfeito porque o seu irmão era justo. É assim que o amor de Caim se manifesta, e ele então, como um ato de amor ao seu irmão, o assassina. Mas João está dizendo, não ame segundo Caim. Eu acredito que Caim, ele é um tipo de representante do mundo. O amor do mundo é assim, é um amor que pensa em si mesmo. Nós já nascemos com esse amor, gente. Nós já nascemos com esse amor em nós. Pegue duas crianças e dê um chocolate de 5 centímetros para um e dê um chocolate de 10 centímetros para o outro. O que vai acontecer? Vai brigar. Por quê? Porque quem ganhou menos vai querer ganhar mais. Ele não está feliz. Poxa, que bom, eu ganhei um chocolate assim, mas o meu irmão ganhou um chocolate maior. Eu vou me alegrar com ele, porque ele ganhou um chocolate que eu não ganhei. Que bom que ele ganhou isso. Que bom que Abel recebeu a aprovação de Deus no seu sacrifício. Que bom que isso aconteceu com ele. É assim que acontece? Não. O amor que o mundo tem é esse amor que produz inveja, que produz ódio, que produz assassinato. Por isso, João está dizendo, não ame como o mundo ama. E aí olha só o versículo 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, porque esse é o padrão do mundo, irmãos. O mundo odeia a igreja do Senhor, porque a igreja produz obras de justiça baseadas no Evangelho, e o mundo não. É por isso, irmãos, que independente do contexto político, social, econômico que nós estivermos, a igreja sempre será odiada pelo mundo.
Nós podemos pôr lá como nosso presidente o pastor Everson, que o mundo continuará nos odiando. Nós podemos eleger todos os deputados crentes, o mundo continuará nos odiando. O reino de Deus nunca será estabelecido aqui na terra, enquanto o Senhor Jesus não voltar. O mundo sempre vai odiar a igreja. Esse é um padrão bíblico. Mas João está dizendo, não ame como o mundo ama. E olha o versículo 14. Nós sabemos que já passamos da vida para a morte, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Você tem dúvida da sua salvação? Você ama o seu irmão? João está dizendo, nós sabemos que já fomos salvos, ou seja, passamos da morte para a vida. Por quê? Porque nós amamos os irmãos. Se você nunca manifestou amor por um irmão, se você não se importa com nenhum irmão, talvez você não seja salvo. João está dizendo, por isso o amor pelos irmãos é uma evidência de que nós temos comunhão com Deus, de que nós passamos da morte para a vida, das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho de Deus. É assim que a gente descobre. Versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha o padrão do amor do mundo. O amor que o mundo tem produz assassinato. Agora, temos que voltar para o Sermão da Montanha, quando Jesus explicou o 6º mandamento. Não assassinarás. E Jesus explicou o seguinte, não é simplesmente você ir lá e vias de fato tirar a vida de uma pessoa. Não assassinarás. Começa quando você começa a ter ódio no seu coração por alguém. Quando você se ira sem causa por um irmão em Cristo. Ali, quando você produz ódio no seu coração, quando você não consegue nem olhar para a cara de alguém, quando você produz esse sentimento de ódio, Jesus está dizendo, você se torna um assassino, porque Deus olha o coração do homem. Pode ser que você nunca tenha matado ninguém em vias de fato, mas você já odiou pessoas com o coração. E o que me impressiona muitas vezes, irmãos, é que irmãos em Cristo, por vezes, têm esse tipo de sentimento e atitude em relação aos outros. Talvez seja o seu caso, que você matou alguém no seu coração. E João está nos alertando que aquele que é assassino e permanece assim e não se arrepende, esse não tem a vida eterna, porque não ama como Deus ama, mas produz amor como o mundo produz. Um amigo meu, no seminário, compartilhou com a nossa turma, em prantos, dizendo, eu quero confessar para vocês, por mais de 10 anos, eu matei o meu pai no meu coração. Meu pai abandonou a minha mãe doente. Meu pai nos abandonou. E por mais de 10 anos eu o matei. Eu esqueci do meu pai no meu coração. Eu apaguei a memória do meu pai. Mas um dia, mais de 10 anos depois, Deus tocou no coração dele. E ele entendeu que ele não poderia mais odiar o pai dele daquela maneira. E aí ele foi atrás do pai. Você já matou alguém no seu coração? Será que alguém te fez um mal, te magoou, te frustrou, abusou de você? E você matou essa pessoa, porque você não quer mais, nunca mais pensar naquela pessoa. João está nos alertando. Aquele que odeia, e se essa pessoa principalmente for o seu irmão, se você faz isso, você
é um assassino. Se arrependa hoje. Peça perdão para o Senhor hoje. Hoje mesmo. Para que você demonstre na sua vida que você tem comunhão com Deus. Não ame como o mundo ama. Mas João continua agora com outro lado da moeda. Ele vai dizer, como então nós devemos amar? Se nós não devemos amar como o mundo ama, como Caim amou Abel, como nós devemos amar? Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. O amor de Deus, ele é um amor demonstrado. Ele não é um amor de meras palavras. O amor de Deus é um amor que de fato é mostrado em atitudes. É o amor que Ele nos deu, derramando o seu sangue na cruz. É esse amor, a fonte do amor que nós devemos dar para os nossos irmãos. Quão diferente é o amor de Cristo, do amor dos filmes, do amor dos romances em filmes, que falam, mas não demonstram. O amor de Deus aqui, irmãos, é o amor que se doa, que entrega a vida, que sangra, que se humilha. É o amor daquele que se fez homem. Esse é o amor, um amor que começa quando nós não éramos bons. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou. É um amor que toma iniciativa. É um amor que toma iniciativa. Quando você briga com alguém, quem toma a iniciativa? Quando nós estávamos brigados com Deus, e Deus estendia as suas mãos iradas sobre nós, Ele mesmo tomou a iniciativa, e em Jesus nos reconciliou consigo mesmo. Esse é o amor de Deus. Esse é o padrão de amor que Ele quer. Não é o amor que diz, eu te amo, mas não faz nada. Não é como aquele filho que recebe uma ordem do pai, lava a louça hoje. E ele, tá bom papai, eu vou lavar a louça. E aí passa-se a tarde, ele não lava a louça. Jesus disse que aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, porque o amor de Deus é demonstrado. Esse é o padrão. Por isso João escreve, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida. Ele fez alguma coisa. E a continuação, devemos, portanto, é como se João escrevesse assim, e agora? O que vocês têm que fazer? Portanto, devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Olha qual que é o padrão de Deus para nós. Muito mais do que dar uma boa noite, muito mais do que cumprimentar os irmãos, muito mais do que simplesmente tapinhas nas costas, conversas de corredores, muito mais do que tudo isso, o que Deus requer de nós, é que nós entreguemos as nossas vidas pelos irmãos. É assim que tem comunhão. Se não houver amor, como Cristo nos amou, nós não teremos comunhão verdadeira. A nossa comunhão vai ser sempre no nível superficial. Para quem você liga quando as coisas não estão bem na sua casa? Para quem você liga pedindo, ora por mim? Para quem você pede ajuda? Isso é comunhão. Para quem você vai quando você recebe a notícia dizendo, infelizmente você não vai poder continuar nessa empresa? Para quem você vai quando você recebe o diagnóstico médico dizendo, infelizmente é câncer? A quem você recorre? Claro, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos deixou a comunhão para suportarmos as cargas, para dividirmos as lutas,
para vencermos os desafios, para chorarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, mas para que isso aconteça é preciso amor, é preciso envolvimento, é preciso doação de vida. Como é que eu vou ter isso vindo ao domingo? O culto acaba 9 horas, eu vou embora 9h10, 9h15 eu já estou na minha casa, eu nem sei o nome dos meus irmãos, eu mal conheço a vida deles. Como é que eu vou desenvolver esse laço de comunhão? João vai dizer como nós devemos amar. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Versículo 17, ele vai ser mais prático ainda. Dar a vida pelos irmãos? Como assim? O que é que eu tenho que fazer? Olha o versículo 17. Aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer ser prático? Como eu vou demonstrar amor pelo meu irmão? Como eu vou entregar a minha vida pelo meu irmão? João dá um exemplo aqui para nós. Você vê alguém passando necessidade, um irmão seu passando necessidade, o que é que você tem que fazer? Ajudar. Se você fecha o coração, João está dizendo, como pode o amor de Deus estar na vida dessa pessoa? Ela não entende que Cristo a amou quando ela era miserável. Você não entende que você foi amado quando você não podia retribuir nada para Deus. Você não entende que o Evangelho alcança os piores dos homens. Agora que você recebeu esta graça, agora que você foi alcançado, esse amor deve te impulsionar a ajudar os irmãos. É o Evangelho que nos ajuda. Entregue, ajude o seu irmão. E aí o versículo 18 ele dá aquele arremate final, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. João estabelece: se vocês querem ter comunhão, amem uns aos outros, não como o mundo ama, mas como Cristo vos amou. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente entrega a nossa vida? Dando de nós mesmos, irmãos, dando de nós mesmos, tirando do próprio bolso. É assim que a gente demonstra amor pelos irmãos. É assim. Quantas vezes, em uma época difícil de situação financeira, lá em casa, eu via irmãos indo lá, levar uma cesta básica. Eu vi irmãos abraçando meu pai, colocando o dinheiro no bolso dele. Isso já aconteceu com você? Você já recebeu esse tipo de ajuda? Ou você já deu esse tipo de ajuda? Porque Paulo vai nos orientar. É melhor dar do que receber? Num contexto de ajuda aos irmãos que estavam passando necessidade na Judéia. É melhor dar do que receber. O amor que Deus espera de nós, ele é demonstrado, ele é prático, ele é vivido. Não é da boca para fora, irmãos. Esse é o amor que Deus espera. E quanto mais você amar, mais você vai estar demonstrando que você tem comunhão com Deus. Vou perguntar de novo. Como está a tua comunhão com Deus? Ou melhor, o quanto você tem amado o seu irmão? O quanto você tem demonstrado esse amor com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu? Que desafio é amar o irmão. Mas nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. Por isso você deve amar. Eu não sei como tem sido a tua conduta.
Eu não sei se você tem alguma coisa contra algum irmão. Eu não sei se você sai por aí falando mal de algum irmão. Eu não sei se você tem denegrido a imagem da Igreja de Cristo nas redes sociais. Mas eu quero dizer para você, ame o seu irmão. Ame, não com o amor humano, mas com o amor que você foi alcançado. Esse é o padrão. Esse é o padrão de Deus. Que Deus abençoe. Que vocês possam de fato demonstrar amor. Porque é assim que a comunhão será estabelecida. Se não tiver amor, a comunhão não acontece. As conversas, as risadas vão acontecer. Mas a comunhão de fato não. Na hora do aperto, da dificuldade, você não vai procurar um irmão. Quanto você está aberto para isso? Tem gente que vem à igreja, mas não se envolve com o povo de Deus. Não tem um amigo na igreja. Nunca almoçou, jantou, tomou café na casa de nenhum irmão. Que tipo de comunhão? Tem gente que, quando o pastor vai dar a bênção apostólica, ele sai para que não precise cumprimentar ninguém. Não quer conhecer. Ele não quer gastar tempo com as pessoas. Será que isso demonstra amor? Para que nós possamos demonstrar amor, é preciso envolvimento com a igreja local, irmãos. Quanto você tem se envolvido? É na igreja local que nós demonstramos esse amor. É muito fácil cultuar pela internet, não é? Se você não está gostando de um louvor, você muda e passa a escutar outro. Se você não está gostando daquele pregador, você fecha aquela página e abre em outro pregador. E você ouve. Muito bem. Se você acha que o sermão está longo demais do seu pastor, e está chato demais aquela igreja, você escolhe a igreja que você quiser assistir o culto pela internet. Mas não tem envolvimento. Não tem comunhão verdadeira. A comunhão acontece aqui, na igreja local. O quanto você tem se envolvido com a igreja local. O quanto você tem amado. João vai nos dizer: a comunhão com Deus é evidenciada no amor que nós temos pelos irmãos. Vamos orar? Senhor, que desafio é amar. Que desafio, Deus. Pedimos que a Tua graça seja abundante em nós, para que possamos amar os nossos irmãos, Deus. Olhar com simpatia os erros, Deus. Exercer a paciência, a mansidão, Senhor. Abraçar, chorar junto, nos alegrarmos juntos, Senhor. Pai, que esta igreja tenha comunhão verdadeira, não somente superficial, Deus, mas que, constrangidos pelo amor de Cristo, possamos expressar amor de fato e de verdade, Pai. Essa é a minha oração por teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém.